Hoje à noite nós retomamos a nossa série de mensagens que tem como tema a essência do amor. A essência do amor. E nós temos tido a oportunidade de acompanhar, e você deve ter acompanhado durante essas últimas semanas, este conjunto de mensagens calcada no Evangelho de Marcos, que pretende destacar que os atos e as palavras e os pensamentos, os posicionamentos trazidos por Jesus provam que tudo que ele fez, todas as ações dele na terra tiveram como base de sustentação o amor. O amor que cura o sofrimento humano, o amor que vence os inimigos, o amor que vence as tentações, amor que vence a intolerância, o amor que fala a verdade, o amor que vence tudo aquilo que é complicado e difícil, coisas que são causadas por nós mesmos, o amor que fala a verdade, e hoje em especial, o amor que coloca as coisas e as pessoas no devido lugar. O título da minha palavra é esse, no seu devido lugar. No seu devido lugar. E o texto que nós vamos estudar, que já foi o texto que o pastor Alexandre, parte dele foi usado hoje de manhã, faz parte de uma porção muito interessante, que fica entre o capítulo 8 e o capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Ali, o evangelista narra o trabalho que Jesus teve trabalho para fazer isso, ele teve um trabalho para desconstruir alguns conceitos teológicos e culturais daqueles homens, os discípulos, aqueles homens que teriam que liderar e dar continuidade ao projeto do cristianismo, a pregação do evangelho, a estruturação conceitual da igreja. Então, aqueles homens que teriam a missão de fazer a igreja começar, fazer a igreja acontecer, precisavam de uma desconstrução dos seus pensamentos religiosos e culturais. E ele começa, dentro desse contexto de Marcos 8 até Marcos 10, fazendo uma declaração no mínimo diferente. Ele diz assim, Jesus diz assim, advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Tenham cuidado, fica esperto, tem um fermento aí, que é o fermento de Herodes e dos fariseus. Jesus chama a atenção deles. Cuidado com esta influência, usando a figura do fermento que modifica de forma significativa e definitiva a massa do pão, a massa do bolo, massa qualquer. Cuidado com esse fermento de Herodes. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com a influência deles na vida de vocês. Eles estavam prestes a começar um projeto enorme que chegaria até hoje, nos nossos dias, que é o projeto da igreja. O evangelho se transformaria na pregação de transformação para gerações e gerações dali para frente. Estes homens precisavam estar centrados naquilo que Deus gostaria, naquilo que Deus queria, que fosse a cara desta igreja. E quando a gente está falando igreja, estamos falando de gente. E essa influência que Jesus estava se referindo na vida deles, era uma influência muito perigosa, porque não era uma influência direta. Não era que Herodes chegava lá na frente e dizia assim, olha gente, façam o que eu estou fazendo. Não é que os fariseus chegavam lá e diziam assim, olha, nos imitem. Não era isso. A questão era
era perigosa porque ela estava impregnada na sociedade e a sociedade nem percebia. Herodes, na verdade, não era uma pessoa, era uma dinastia. Nós tivemos vários deles durante o tempo, não é? Correndo na história, ali no período antes de Jesus, simultâneo a Jesus e depois deles, né? Herodes era esta dinastia de homens poderosos que comandavam, não é? Como um rei. E qual que era o fermento de Herodes? Esta é a pergunta. A resposta é ostentação. O negócio de Herodes era o poder, era dinheiro, era ficar por cima dos outros, era ser o tal. Isso era a questão de Herodes. Então Jesus estava dizendo, olha, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com esse tipo de influência que entra no nosso coração e toma conta da gente. Cuidado. Não dá para tocar uma igreja desse jeito lá na frente. Ele não disse desse jeito, mas era isso que nós sabemos que iria acontecer. E quem eram os fariseus? Os fariseus, uma das 3 principais seitas judaicas. Nós tínhamos os saduceus, os essênios e os fariseus, não é? E era um misto de partido político e facção religiosa. Fariseu quer dizer separatista. E a tradição diz que existiam 7 grupos de fariseus, mas só um deles tinha a fama de agir sem escrúpulos. Nem todos eram hipócritas, como nós já acostumamos a pensar, e quando você quer se dirigir a uma pessoa e chamá-la de hipócrita, você chama essa pessoa de fariseu. O que eles queriam, no começo, era uma coisa boa. A princípio, aquilo que os fariseus queriam era uma coisa nobre. Eles queriam criar uma cerca em torno da lei, ter um sistema muito bem elaborado de tradição oral e de interpretações, que, enfim, ajudaria os judeus a obedecer e a aplicar em suas vidas os mandamentos de Deus. O que há de errado nisso? E qual era o fermento dos fariseus? Legalismo religioso. Fermento de Herodes, ostentação. Fermento dos fariseus, legalismo religioso. O que aconteceu é que eles insistiam tanto no cumprimento rigoroso das leis, das tradições, que eles se esqueceram do espírito da lei, se esqueceram das pessoas, se esqueceram do amor. E a lei passou a ser um peso para todos, inclusive para eles. Foi por isso que Jesus adverte, cuidado com o fermento, cuidado com a influência dessa gente. E é igualzinho até hoje, não é mesmo? Nós cumprimos os rituais e as nossas liturgias sem nos dar conta da razão do porquê fazemos isso. Sem considerar muitas vezes as pessoas envolvidas. Fazemos isso até hoje, valorizamos demais as nossas liturgias, valorizamos demais as nossas tradições, valorizamos demais o nosso modo de operar a religião. E a gente fala que só deste jeito Deus atua. E cada um tem um jeito, e cada um faz do seu jeito. E a gente se esquece das necessidades das pessoas e daquilo que Deus gostaria que tivesse acontecendo. Só que os discípulos, mesmo Jesus advertindo, falando, tome cuidado, eles não conseguiam entender o que é que Jesus dizia, porque estavam já com o coração endurecido, infectados por esse fermento. Olha o que diz o texto de Marcos 9, 33 a 35. Eles estavam viajando e quando chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, estavam todos lá reunidos depois da viagem, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio. Eles guardaram silêncio porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior.
Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quem é o maior? Quem é o melhor? Esse é o desejo de ser o melhor. Eles estavam andando com Jesus numa viagem, eles se adiantaram um pouquinho ali na frente, e a conversa foi longe, entendeu? Qual de nós aqui é o cara? Quem é aqui o cara? Desejo de ser o melhor, o desejo de ser o maior. Isso pega o empresário e grande político, influente, e vai até o mais simples e pobre dos seres humanos. Todos têm qual é essa palavra? Essa coisa aqui, esse desejo de ser o melhor. E isso pegou os discípulos. Eles eram discípulos amados, eram pessoas que eles foram escolhidos por Deus para um projeto chamado cristianismo, mas o processo na vida deles ainda estava longe de ser concluído. Eles estavam confundindo as coisas, pois criam que o projeto Jesus serviria para lhes trazer algum benefício. E nós sabemos isso por causa do texto que vem a seguir. Foi aí que, com a maior cara de pau, eles perguntaram diretamente para Jesus sobre a possibilidade de se darem bem. Um à direita e outro à esquerda, olha lá. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, eu fico imaginando a cena, né? Pensa, ele chegando diante de Jesus, Jesus olhando, pois não. Então, mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, que lindo, né? E outro à tua esquerda. É que Jesus era Jesus, né? Se fosse eu, já ia dar neles, né? Mas para, que isso? Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou serem batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão, sim, o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes devem exercer poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deve ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 35 a 45. Esse desejo de reconhecimento e desejo de receber glória. Uma linha tênue neste caso, porque nós temos necessidade de reconhecimento saudável. Há essa possibilidade de nós reconhecermos de forma saudável aquilo que os outros são.
Mas essa necessidade de reconhecimento saudável versus a necessidade de receber também glória. E aí ninguém escapa aqui, nem os discípulos escaparam. Eles estavam com o Messias e não tinham se dado conta que Jesus era o Senhor, não o Messias dominador, mas o servo, que iria repartir com eles o cálice do sofrimento e do martírio. E a ideia de servo estava passando longe da compreensão dos discípulos. A leitura do que era ser um servo e de quem era o Senhor estava equivocada por parte deles. Eles estavam entendendo o projeto Jesus como um projeto bonito, audacioso, mas também como um projeto que seria uma maneira deles se darem bem na vida. E isso é um grande equívoco. Não combina com a ideia de servo / escravo. E é muito parecido com o que acontece hoje, porque a ideia do céu nos alegra e nos consola muito. Mas a ideia de comandar Deus também, colocar Deus a nosso dispor, é muito atraente. Ter Deus ao meu dispor é uma ideia que enche o nosso coração. E isso é um erro enorme. A ideia de submissão não é tão agradável quanto a ideia de sermos abençoados do nosso jeito. Marcos 8, 27 a 34. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro, como sempre, toma a palavra. Pedro respondeu: ué, tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e que ele fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, o quê? Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Vocês veem a relação, não é? Satanás com o pensamento humano. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pensar nas coisas dos homens. Marcos traz essa outra situação que foi criada entre os discípulos, que torna claro que pensar nas coisas dos homens é realmente próprio de homens, próprio dos homens, faz parte da nossa vida. Nós pensamos nas nossas coisas, nós olhamos a vida dentro dessa perspectiva humana. As coisas giram em torno de nós mesmos. Tudo que nós pensamos, os nossos planos, os nossos projetos, as nossas ideias, giram em torno de cada um de nós e dos nossos queridos, das pessoas mais próximas de nós. Esse
Esse é o jeito que nós temos para viver. E é muito interessante porque isso fazia parte também da vida dos discípulos. Eles estavam acompanhando o mestre, andando junto com ele, estavam vivendo aquela vida que era uma vida realmente emocionante, diferente. As coisas que eles ouviam, as coisas que eles viam, testemunhavam eram incríveis. Mas eles ainda viviam com o pensamento nas coisas deles. E na narração, Jesus inclui uma pergunta para eles. Ele diz: quem o povo diz que eu sou? Aí eles fazem uma lista. Um diz que é João Batista, outro diz Elias, alguns dos profetas. Aí Jesus falou: não, eu quero saber, e vocês? Quem dizem, o que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E aí o Pedro vem e diz: olha, o Senhor é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Jesus diz: você está certo, é isso mesmo. Então ouça uma coisa, eu vou ter que ir até Jerusalém, lá vou ser levado à morte, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Foi aí que Pedro se entrega, e a gente sempre se entrega. A gente não consegue manter a espiritualidade, o tempo todo, né? Pedro se entrega. A sua mente não estava conectada com o projeto do Messias, do jeito de Jesus. Ele diz: Senhor, você está brincando, né? Hello? O Senhor é o Messias. Messias deve ser alguém grande e poderoso, líder libertador. Ele vai estar no topo, no pedestal, dominará tudo e todos, e os seus amigos vão estar junto com ele. Aliás, o Senhor deve estar equivocado mesmo, porque o Senhor não pode morrer, não está certo. Nós largamos tudo para ir com o Senhor, e agora o Senhor vem com essa de me dizer que vai morrer. Acerta essa teologia, Senhor. Por isso que eu tenho certeza que o Senhor está equivocado. E Pedro chama Jesus de lado e tenta corrigir a teologia dele sobre o Messias. O fermento de Herodes e dos fariseus estava impregnado, e os 12 estavam infectados. Como creio que nós também estamos, isso nos impede de uma vida mais ordeira, dentro da ordem de Cristo. Eles estavam achando que o projeto de Jesus estava relacionado também a se ter poder, a ser, a que eles pudessem ser os tais, estar por cima. É só você ler Marcos 8, 9 e 10. Como se eles fossem traçar um círculo e dizer: olha, quem está aqui dentro é dos nossos, quem está fora, né, não é dos nossos. Aqui, esse aqui, o povo especial. Aí foi muito interessante o que Jesus disse para Pedro, porque Jesus diz assim: meu amigo, você não está entendendo as coisas, você não está entendendo bem as coisas, mas tudo bem, a gente conversa sobre isso mais tarde, porque você é um cara legal, e a sua perspectiva é apenas um detalhe que pode ser corrigido mais tarde. Foi isso que Jesus disse? Não. O que Jesus disse foi completamente diferente. Sabe de onde vem esse sentimento de ter status elevado e ver pessoas se curvando diante de nós? Sabe de onde vem esse sentimento que nos faz pensar que somos alguma coisa? Sabe de onde vem essa ideia que muitas vezes invade o nosso coração e que faz a gente pensar que é melhor que alguém? Isso vem direto do fundo do inferno. Esse é um sentimento impuro, sujo, desprezível, que fede nas narinas de Deus.
essa maneira de ser e de andar, não é uma atitude inofensiva. Jesus não quis simplesmente dizer, olha, vem cá, Pedro, você se enganou. Não. Isso aqui é sinal da presença de Satanás. Foi esse o espírito lá no princípio que motivou Satanás. Ele queria ser o maioral, ele queria ser o tal, ele queria ser Deus. Agir assim nos identifica com Satanás. E Jesus faz a leitura correta do coração de Pedro, e ele diz, para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas está conectado nas coisas dos homens. Pensar nas coisas de homens como estilo de vida nos identifica com Satanás. E por que a gente está tratando disso? Primeiro, porque precisamos entender que, como igreja, qual é a nossa posição em Cristo? Devemos posicionar a nossa mente e coração no devido lugar. E nós estamos tratando disso também porque Jesus não fala de outra coisa. Ele quer que o seu novo Israel, que é a igreja, ande em santidade de vida. Ele sabe que é fácil, muito fácil, sermos tentados a andar por caminhos de loucura, achando que somos alguma coisa, que temos alguma coisa ou que podemos alguma coisa. Ele sabe que se nós formos infectados por essa atitude, nós seremos tão nocivos como Herodes foi e como os fariseus foram, e não cumpriremos a nossa missão de estender o reino amoroso de Deus no coração de outras pessoas, porque o que nós vamos fazer é colocar barreira entre nós e as pessoas. E ele diz em seguida para os seus discípulos, olha, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós devemos entender o que a cruz significa no contexto de Jesus. Não existem muitos registros no mundo romano sobre o significado da crucificação, registros das pessoas que foram crucificadas. Sabe por quê? Porque a crucificação era um ato tão desprezível que nenhuma pessoa civilizada queria falar a respeito. Para que fazer registro disso? Era como se fosse um segredo sujo. Não se falava sobre o assunto. Cruz tinha a ver com castigo. Cruz tinha a ver com humilhação profunda. Quem carregava uma cruz era um desgraçado. E quando você via alguém carregando uma cruz, você sabia, vai morrer. É isso. Pense comigo. Não dá para ser sofisticado e seguidor de Jesus. Não dá para ser o tal e ao mesmo tempo seguidor de Jesus. Por quê? Porque levar a cruz e viver na ostentação de uma vida que os outros vão se dobrar diante de mim, simplesmente não encaixa. Não dá para ostentar enquanto se carrega uma cruz. Por que nós nos preocupamos com a aparência? Por que nós nos preocupamos em querer mostrar aos outros que nós somos melhores? É simples. É porque para nós, do pastor ao último irmão que está lá, para nós, status é importante. O que as pessoas pensam de nós é importante. E entenda aqui, nós só podemos aparentar alguma coisa e acharmos que somos alguma coisa, se acharmos que somos os tais e se compararmos a nossa vida com aqueles que não têm a mesma aparência e não são grande coisa perto de nós. Por trás do desejo de ser sofisticado, de ser o melhor,
está o fato de que há pessoas que não são sofisticadas e não são tão boas quanto nós. E aí é sempre uma questão de comparação. Nós nos comparamos com as outras pessoas o tempo todo. Nós nos comparamos. Nós queremos nos mostrar para os outros. Por que queremos parecer mais bonitos, mais famosos, mais inteligentes? É simples. Porque isso nos faz parecer melhores do que os outros. É simples e triste. É a comparação que traz satisfação. Queremos aparentar e ser os tais em tudo. Roupa, filhos. Os nossos filhos têm que ser melhor do que o do vizinho, do que o do amigo, do que o do irmão. A nossa roupa precisa ser aquela. Tem que ter aquela marquinha. Tem que ser a marca. A gente mostra a marca para quem? Para os outros. As histórias que nós contamos precisam ser melhores que a história que o outro conta. A minha piada, eu tenho que contar uma piada em cima da sua, que tem que ser mais engraçada que a sua. Eu quero sair melhor na piada. Então, alguém está contando uma história, eu quero contar uma outra. Atrás de uma história triste vem uma outra mais triste, já viu isso? Atrás de uma piada vem... É assim que funciona. Até na igreja que frequenta. A gente se orgulha da igreja. Não, a minha igreja. Os títulos que carregamos, doutor, pastor, semideus, né? Uma vez eu estava num lugar, interessante isso, estava num lugar, um amigo meu me apresentou, olha, esse aqui é o pastor fulano de tal, né? E aí me deixou com ele, e aí eu dei a mão para ele assim, e aí, como vai? E usei só o primeiro nome dele, né? Não falei pastor, como se fosse assim, José. E aí, José, como você está? Ele olhou para a minha mão, segurou minha mão, olhou bem no meu e falou, pastor José. Agora que você é um cara, uma mulher, um portador da cruz, agora que nós somos portadores, nós carregamos uma cruz, se você é um portador da cruz, isso não encaixa na sua vida. Está entendendo comigo? Está acompanhando aqui? Quem é o melhor? Quem é o maior? Quem vai sentar aqui? Quem vai sentar ali? Agora que você entende que você é um portador da cruz, isso não se encaixa com você. Não podemos fazer nada que destrua, diminua, inferiorize as pessoas. Conhecer a Cristo e se identificar com Ele é valorizar as pessoas, não inferiorizá-las. Ser santo não tem nada a ver com liturgia. Quanto você grita de aleluia, ser santo é se você valoriza quem está perto de você, se você ama alguém. Esta é a nossa posição de servos.